Olá, nós vamos falar a respeito das impugnações de crédito. Nós estamos tratando então da ordem de preferência dos credores. E agora vamos falar da impugnação de crédito. Os credores que não concordarem com o que está homologado no quadro geral de credores, eles poderão, no prazo de 10 dias da publicação da segunda relação, apresentar impugnação de crédito. Na verdade, desde a publicação da primeira relação, ele já poderia ter apresentado impugnação de crédito, porque os credores poderiam eventualmente não concordar com algum crédito constante da lista do falido. Todavia, as impugnações são mais comuns a partir do momento da publicação da segunda lista, que é a homologação do quadro geral de credores. A impugnação, na verdade, é uma ação incidental. Na medida em que ela é dirigida ao juiz, ela vai ter distribuição por dependência à vara onde tramita a falência, porque é um processo judicial, há necessidade de constituição de um advogado para poder apresentar essa impugnação. Quem tem legitimidade ativa? Tem legitimidade ativa para apresentar a impugnação qualquer credor, o comitê de credores, o Ministério Público, o próprio devedor ou sócios. Na verdade, o que se observa que, exceto no caso do Ministério Público, que atua como custos legis, na verdade ele fiscaliza o cumprimento da lei falimentar e eventuais fraudes. A legitimidade é atribuída a quem poderá sofrer prejuízo caso um credor que não seja verdadeiramente credor seja incluído no quadro ou incluído por valor maior do que deveria ser, ou categoria melhor da que deveria ter. Os credores, eles se prejudicam porque poderão receber menos no rateio, ou ainda receber depois desse credor que nem teria direito, mas que está na frente dele. Ou até, eventualmente, não receber nada, se o crédito desse credor for alto e acabar pegando boa parte do passivo, do ativo da empresa. Então, por isso, e porque ele consta numa classe privilegiada, ele acaba recebendo primeiro. O devedor, por que ele se prejudica? Então, nós vimos primeiro o prejuízo do credor, agora o prejuízo do devedor. Por que o devedor se prejudica? O devedor se prejudica porque quanto maior for o passivo, talvez não tenha condições de cobrir o pagamento mínimo de mais de 50% dos créditos quirografários. E com isso, ele acabe não conseguindo extinguir suas obrigações. O procedimento da impugnação de crédito é judicial. Portanto, já está terminada a fase administrativa. No pedido de impugnação, o legitimado ativo poderá requerer a exclusão do crédito do quadro geral de credores, haja vista a inexistência do crédito alegado. Mas poderá também requerer a inclusão com valor diferente do que consta no quadro de credores. Poderá ainda requerer a inclusão em categoria diferente da que consta no quadro de credores. Assim, apresentada a impugnação, os credores cujos créditos foram impugnados serão citados para contestar. Todavia, essa contestação, que é prevista em lei especial, tem o prazo de 5 dias, devendo o credor, no prazo, juntar documentos e indicar as provas que pretenda produzir. Vale ressaltar o seguinte: cada impugnação vai ser distribuída por dependência e vai tramitar isoladamente. Então, cada uma delas de forma isolada. A manifestação do falido, que também vai ter o prazo de 5 dias, é a mais importante de todas. Por quê? Porque ele é o principal conhecedor dos débitos que ele tem. E, na verdade, ele é o que mais conhece quem são os seus credores. Então, por isso que a manifestação dele é imprescindível, é primordial. O administrador, em 5 dias, vai emitir parecer e laudo acerca das alegações na impugnação.
Com as manifestações, os autos serão conclusos ao juiz, que, por sentença, julgará as impugnações que estiverem esclarecidas. Então, serão várias impugnações, ou podem ser várias, o juiz vai julgar cada uma delas isoladamente. As que estão esclarecidas, ele já julga. Todavia, as impugnações que forem controvertidas, o juiz fixará as questões pendentes e determinará as provas a serem produzidas. O juiz poderá designar audiência para ouvir o impugnante e o impugnado. Só vou ter audiência em impugnação se eventualmente houver necessidade de prova, ou testemunhal, ou, como acabei de falar aqui, da questão de ouvir o impugnante e o impugnado. Se eu não tiver, então, nem depoimento pessoal, nem prova testemunhal, não tem por que ter audiência. Resolvidas as controvérsias, o juiz julgará o pedido. A decisão poderá ser pela procedência do pedido e, assim, excluir do quadro geral de credores. Pode ser que seja a procedência, então ele vai incluir por valor diferente, ou ainda procedente, ele inclui, mas com categoria diferente. Todavia, poderá a impugnação ser julgada improcedente. Nesse caso, o crédito permanecerá incluído como já constava no quadro de credores. Se a impugnação for anterior à publicação do quadro, diante da improcedência, o juiz determinará a inclusão no quadro de credores. A decisão de impugnação é sentença. Todavia, caberá agravo de instrumento como recurso. A impugnação distribuída, ela poderá existir e poderá eventualmente o credor desistir dela. Se o credor desistir, ele só pode desistir até a decisão da impugnação. Então ele tem que desistir antes. Depois que for decidida, não cabe mais desistência. Ainda assim, mesmo ela tendo que ser anterior à decisão, o impugnante arcará com as custas e honorários advocatícios, porque afinal de contas ele propôs a impugnação e depois desistiu. A impugnação de crédito, via de regra, ela se dirige aos créditos de terceiro, onde se pleiteia a exclusão ou rebaixamento da categoria, a redução do valor que foi incluído no quadro. Então, eu peço redução do valor, ou eu peço a exclusão, ou eu peço redução da categoria. Mas existe uma impugnação que é excepcional, que é ajuizada pelo próprio credor. Esta impugnação, ela é denominada de impugnação por credor condicional. Por que é chamada de credor condicional? Porque a regra é a impugnação ser para terceiro, não do próprio crédito. Neste caso, como funciona? A impugnação condicional tem lugar quando o credor que habilitou o seu crédito, o administrador não acolhe. Ou ainda, ele constava na lista do falido e foi excluído do quadro de credores, porque o administrador não inseriu na segunda relação. Como ele não constou na segunda relação e tinha habilitado, ou como ele não constou na segunda relação e tinha, eventualmente, constado do rol do falido, ele pode impugnar, mas ele não está impugnando o seu crédito, ele está impugnando o quadro. Então, depois da segunda publicação, o que nós temos é a impugnação do quadro, não mais só do crédito. Agora, claro, impugnei o quadro, consequentemente impugno o crédito do fulano. Diferentemente, então, das impugnações normais, neste tipo de impugnação requerida pelo próprio credor, o que é pleiteado é a inclusão no quadro de credores e não a exclusão. O procedimento vai ser o mesmo, até decisão judicial de procedência ou improcedência.
Se for o caso, for improcedente ou for procedente, também cabe agravo de instrumento. E aí, nós temos que tratar sobre a habilitação de crédito retardatária. Então, lembramos que tinha acabado a fase administrativa. Primeira coisa da fase judicial é a impugnação de crédito. Segunda coisa, habilitação retardatária. O que significa dizer que se em uma falência decretada eu não tiver nenhuma impugnação e não tiver nenhuma habilitação retardatária, significa dizer que eu não terei a fase judicial, só a administrativa. Porque, primeiro, a habilitação de crédito é denominada retardatária, porque ela foi requerida fora do prazo. Então, retardatária, porque foi requerida fora do prazo. A habilitação retardatária é aquela requerida após o prazo de 15 dias, determinado na sentença de decretação da falência. Ela tem natureza de ação, inclusive com recolhimento de custas. Nesta habilitação, há necessidade de constituição de advogado com procuração com poderes especiais. Ela poderá ser requerida, inclusive, após a publicação do quadro geral. Eis que ela pode ser distribuída enquanto não houver sido realizado o último rateio na falência. Enquanto existir rateio a ser feito, eu posso continuar tendo habilitação de crédito retardatário. Cumpre salientar que quanto maior o tempo para o requerimento, maior o número de rateios que já serão perdidos pelo credor extemporâneo. Então, quanto mais tempo ele levar para declarar seu crédito, mais ele vai ficar defasado nos rateios. Outro prejuízo sofrido pela demora em propor habilitação retardatária depois de tanto tempo consiste no quê? Consiste no fato que entre a data final do prazo de habilitação tempestiva e a data da distribuição retardatária, eu já não tenho correção e juros. Então, o valor vai sofrer desvalorização. A habilitação só é cabível pelo credor que apresente provas nesse sentido. Todavia, não é incomum credores trabalhistas discutindo sua relação processual na vara do trabalho, ou mesmo credores que estão discutindo seus direitos em varas cíveis, em ações de conhecimento. Portanto, seja a reclamação trabalhista, seja esse processo de conhecimento, eles estão sendo discutidos fora do juízo universal. Nesses casos, é cabível requerer, no juízo falimentar, um pedido de reserva de valores. Vale ressaltar que não será pedido o valor real, porque eu nem sei, primeiro, se vai obter êxito a causa, então se vai ganhar. Segundo, qual é o valor que vai fazer jus. Então, por esse motivo, eu não peço valor real, eu peço apenas a reserva de valores. Na verdade, como o crédito não existe, pedi só a reserva de valores. Essa reserva, na verdade, serve apenas para que não seja realizado o último rateio na falência. Nesse caso, não sendo realizado o último rateio, o que acontece? Ele vai habilitar o seu crédito e alguma coisa que ainda tiver pode servir para o pagamento dele. Pode ser até que não sobre absolutamente nada para que ele possa eventualmente ter direito. Todavia, a habilitação retardatária corre este risco. Na verdade, todas correm, mas a retardatária por uma razão muito mais forte, porque já foram existindo rateios. Então, esta é a questão. É uma coisa que muita gente se questiona. Por que é que o indivíduo não habilita o seu crédito antes? Ele não habilita antes porque ele não ficou sabendo. Então, na verdade, como ele desconhecia o rol de credores, ele desconhecia a falência, ele não habilitou anteriormente.
Então, o motivo que leva alguém a não habilitar é o desconhecimento, primeiro, da falência, segundo, que ele não consta no rol de credores. Não falamos dos requisitos, porque não precisa. Aqui eu tenho advogado, pago custas. Os requisitos serão os mesmos de uma habilitação tempestiva. Com a diferença que esta será distribuída, o administrador vai analisar, o falido vai se manifestar a respeito e, eventualmente, eu terei a decisão pela inclusão ou não desta habilitação. Resolvidas as impugnações de crédito e resolvidas as habilitações retardatárias, esses credores serão incluídos no quadro geral de credores. Eu não vou precisar de uma nova publicação, mas eles vão sendo incluídos aos poucos. A cada vez que alguém novo surgir, ele é incluído posteriormente no quadro geral de credores. Hoje era isso que nós tínhamos a tratar, referente à impugnação de crédito e à habilitação retardatária. Num próximo encontro, trataremos de outro tema ainda dentro da falência. Vamos ficando por aqui.